A audiência, as pessoas, elas tiveram um certo empenho. É que elas estão agora em dúvida, elas estão começando a racionalizar se valia a pena continuar se empenhando. E a tentação agora é deixar de se empenhar. A tentação é se tornar preguiçoso. A tentação é desanimar na fé. E é contra esse perigo que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Ele está elogiando o que foi feito, mas está apontando também para o risco do desânimo. Eu acho que um bom resumo de Hebreus é assim: Jesus está acima de tudo. E quando a gente está com Ele, o nosso sumo sacerdote celestial, nada nos abala. E eu acho que essa é uma mensagem importante de Hebreus. A nossa perseverança não está baseada no que a gente tem na terra, porque infelizmente alguns cristãos têm a sua perseverança na fé baseada nas bênçãos que recebem. Mas Hebreus está nos ensinando que a nossa perseverança na fé independe das bênçãos que nós recebemos ou não de Deus. Em tempos de bonança, a gente está firme na fé. Em tempos de perseguição, como possivelmente era o caso aqui dos receptores da carta, a gente também está firme na fé. Ou seja, a nossa perseverança na fé está baseada naquele que não muda, Jesus, e não nas circunstâncias que podem mudar a qualquer momento. Jesus não é apenas um modelo da perseverança, mas Ele é também aquele que nos ajuda a perseverar. O sacerdócio de Cristo é o sacerdócio da esperança, é o sacerdócio que quer trazer força, quer trazer perseverança para mãos que fraquejam, para joelhos que precisam de fortalecimento. Essa é a linguagem que o apóstolo vai usar. Olha o verso 4 aqui. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Continuem firmes, embora as dificuldades sejam grandes. Verso 12. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Vocês estão cansados? Está difícil continuar? Lembrem-se que nós temos um Jesus que também estava cansado, também tinha todos os motivos para desanimar, mas ele decidiu continuar. Ele sofreu no nosso lugar, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e foi para o santuário celestial para garantir que nós tivéssemos poder de perseverar na nossa fé. Então, nós não temos motivos para desanimar. Todas as vezes que passar pela nossa cabeça a tentação de desanimar da fé, a gente olha para Cristo na sua vida na terra e a gente lembra que aquele Jesus que passou por todos os sofrimentos em nosso lugar, ele está no santuário celestial, atribuindo os méritos dele a nós e também dizendo assim: filho, continua, eu resisti, tem uma série de pessoas que resistiram em Hebreus 11 e você também pode resistir com o meu poder. O livro de Hebreus é, sem dúvida, uma das mais belas obras que compõem o cânon bíblico. O autor da carta compara e contrasta Jesus com pessoas e eventos históricos do Antigo Testamento, e ao fazê-lo, notamos a superioridade que Cristo possui em relação a tudo. Ele é superior aos anjos, à lei, à terra prometida, ao sacerdócio e aos sacrifícios e aliança. Ele é a palavra de Deus encarnada e a grande esperança de termos uma nova e perfeita criação. Esse esforço em apresentar uma doutrina tão centrada em Jesus é fruto da necessidade de sua audiência original, em permanecer fiel a Cristo e não desanimarem, mesmo em face da perseguição, das prisões e da própria morte por causa da fé. O grande foco de Hebreus é a exortação, e essa mensagem serve não apenas para os cristãos daquela época, mas também para nós hoje. Neste episódio, vamos nos aprofundar mais na carta e reafirmarmos que Jesus é melhor do que tudo que essa terra possa oferecer. A gente tem percebido ao longo do capítulo 10 de Hebreus, mais especificamente, como que a gente percebe alguns traços da realidade dessa audiência e de como que o apóstolo vai apelar, a palavra de exortação vai ser tão forte para que ele possa trazer esperança
para que ele possa encorajar os cristãos a continuarem nessa caminhada. Note que no verso 36 até o 39, essa é a grande ênfase dele. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E ele vai dizer, olha, falta só um pouco mais, vamos lá, não desanima. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. O justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. A gente vai continuar avançando. Está complicado, está difícil, mas a gente vai chegar, a gente vai continuar. E é exatamente nesse ponto que começa o capítulo 11 do livro de Hebreus, que é conhecido como a Galeria da Fé. Vários exemplos de gente que poderia ter desanimado, mas não desanimou. Resolveu continuar. As evidências mais palpáveis pareciam dizer que era loucura continuar, mas ele resolveu continuar pela fé. E pela fé, ele avançou, pela fé, ele perseverou. Uma coisa é o apóstolo aqui conceitualmente tentar enfatizar a importância da perseverança. Outra coisa, ele é mostrar agora exemplos de gente que perseverou. E com base nesses exemplos, então a comunidade dos cristãos que estão lendo e ouvindo a carta aos Hebreus, eles podem então se identificar na experiência de diferentes personagens bíblicos e podem ter mais esperança, mais perseverança na medida que eles avançam e são tentados a desanimarem em meio aos sofrimentos e provações que eles estão passando. A fé em Hebreus e no restante da Bíblia como um todo, mas especialmente aqui em Hebreus, a fé sempre é um entendimento que nos leva à ação. Ela nunca é só intelectual. A fé em Hebreus é uma certeza, como diz Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza do que esperamos, é essa certeza que nos leva à prática. Então, por exemplo, olha aqui no versículo 4, pela fé Abel ofereceu. No versículo 5 do capítulo 11, pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Aí no versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu. Pela fé Abraão obedeceu e dirigiu-se. Então, no capítulo 11 de Hebreus, e isso está em toda a carta, a fé sempre está ligada a um verbo no seu modo de ação. Não é? Nem é no modo infinitivo o verbo, é no modo de ação mesmo. Ele dirigiu, ele aceitou, ele foi. Abraão obedeceu e dirigiu-se. Então, aqui em Hebreus, a fé sempre é algo que nos leva à ação. E isso é importantíssimo mesmo. Porque uma fé que não nos leva à ação é uma fé, e a gente pode até evocar aqui Tiago, né? É uma fé morta. Uma fé que não nos leva a ter uma vida cristã na prática, é uma fé morta. E aqui, se você olhar com calma, todos os personagens de Hebreus 11, eles fizeram alguma coisa a partir da fé que eles tinham. E aí a gente tem essa certeza de que fé e obras são inseparáveis na Bíblia. Mas é curioso notar que esse capítulo 11, ele vai mostrando para a gente exemplos de pessoas. Eu pego aqui, por exemplo, Moisés. Ele tinha tudo para dizer que não fazia sentido seguir o plano de Deus. Mas o verso 23 e o 24, especialmente, vai dizer que ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Ele prefere ser maltratado com o povo a usufruir prazeres transitórios do pecado. No verso 26, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Ele não ficou com medo, porque ele viu aquele que é invisível. Então aqui nós temos um capítulo da fé de Moisés, dentre outros personagens mais, aonde, embora ele tivesse todos os motivos para desanimar em relação aos ensinamentos de Deus, ele resolve avançar, mesmo abrindo mão das coisas que ele decidiu abrir mão. O pregador, né, o
autor de Hebreus aqui, ele trata esses heróis da fé, ou esses mártires, como pessoas que estão acima das pessoas comuns, né? E a fé que é apresentada em Hebreus 11 é uma fé que não desfalece, mesmo diante das piores situações. Tem um trecho aqui em Hebreus 10 que eu gosto demais, são 3 trechos aqui que eu quero citar. No versículo 32 ele diz, lembrem-se dos primeiros dias. No 35 ele diz, por isso não abram mão da confiança. E no 37 ele diz, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Então, esse percurso da fé, ou essa estrutura da fé é assim, você olha para o passado e tem confiança. E é o que o autor faz, né? Ele faz uma teologia do passado. Você olha para o passado, tem confiança nesse passado, vê o que Deus já fez. Esse passado te ajuda a viver com confiança agora, mesmo se a situação for difícil, mesmo se você estiver diante de uma fera no arena romana, mesmo se você estiver preso dentro de uma prisão romana, e você olha para o futuro com esperança. Então, uma pessoa que está passando por um momento de martírio por causa da fé, ele não desanima porque ele sabe em quem ele crê, ele sabe que pode confiar nessa pessoa naquele momento e, ao mesmo tempo, ele olha para o futuro com esperança, porque o sumo sacerdote que está nos céus um dia virá dar a recompensa de todos aqueles que se mantiveram fiéis. Então, a fé em Hebreus é uma fé que confia por causa do que já aconteceu, que vive uma vida cristã e que, mesmo em martírio, ela espera a recompensa futura. As promessas e certezas alcançadas pela fé, de acordo com o autor de Hebreus, não são uma fé cega e irracional, mas o firme propósito de continuar a jornada por causa de quem alicerça e dá sentido a essa fé. É somente por causa da fidelidade de Cristo Jesus que o crente tem a garantia de que pode seguir em frente, mesmo sem ver com clareza os próximos passos. Cada herói bíblico da galeria só alcançou seu propósito por causa do maior herói de todos, que alcançou a maior vitória possível. Depois que a gente passa pela galeria da fé e vê vários exemplos de pessoas que se mantiveram firmes, mesmo quando as situações eram adversas, e a gente destacou aqui o exemplo de Moisés como um deles, o maior exemplo de todos não são os exemplos humanos, é o exemplo de Jesus Cristo, que sim, ele é humano, mas ele é o Deus encarnado. E ele vai dizer, no verso 2 do capítulo 12, que é necessário olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha só a experiência de Jesus. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem no verso 3 agora, naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Vocês estão passando lá no capítulo 10 sobre todas essas provações, essas dificuldades de maltratos, muitas vezes públicos, como espetáculo, prisões estão sendo feitas, quem sabe, perda de bens materiais, de propriedades, sofrimento, tudo isso é duro, tudo isso é complicado, mas lembre-se que, além de muita gente que já passou por provações, como a gente viu no capítulo 11 da fé, e decidiu se manter firme, lembre-se daquele que é de fato o autor da nossa fé e vai ser o nosso consumador também. Pense naquilo que ele teve que abrir mão, pense naquilo que ele sofreu, pense na vergonha pública que ele passou, pense também no seu sofrimento, nas suas perdas, até mesmo na sua morte. Mas ele suportou essa oposição com perseverança, porque ele queria ele queria trocar essa vergonha, queria trocar esse sofrimento, queria trocar a cruz pela alegria que lhe estava proposta. E agora ele pode ter essa alegria, estando à direita de Deus o Pai, com toda honra e glória, e pode, sobretudo, nos ajudar no contexto que nós temos de desânimo. Por isso, Jesus não é apenas um modelo da perseverança,
mas ele é também aquele que nos ajuda a perseverar. O sacerdócio de Cristo é o sacerdócio da esperança, é o sacerdócio que quer trazer força, quer trazer perseverança para mãos que fraquejam, para joelhos que precisam de fortalecimento. Essa é a linguagem que o apóstolo vai usar. Olha o verso 4 aqui. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Continuem firmes, embora as dificuldades sejam grandes. Verso 12. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Vocês estão cansados? Está difícil continuar? Lembrem-se que nós temos um Jesus que também estava cansado, também tinha todos os motivos para desanimar, mas ele decidiu continuar. Jesus passou pelas piores coisas que um ser humano poderia passar na Terra. Aliás, é sempre bom a gente falar isso. Por mais que a gente sofra na Terra, nenhum de nós sofreu como Cristo sofreu. Porque Jesus sofreu a dor, talvez a pior dor que um ser humano pode passar, que é a dor da separação do Pai. Quando a gente olha para o Getsêmani, a gente não pode pensar que Jesus estava suando sangue e sofrendo porque ele ia para a cruz. Porque tem cristãos, e a gente sabe ao longo da história, cristãos que morreram na fogueira cantando, né? Você tem cristãos como Jerônimo, que primeiro titubeou na fé, mas depois ele disse, olha, coloca fogo aqui na minha frente, porque se eu tivesse medo eu não estaria aqui, né? Então Jesus não estava com medo da cruz, Jesus estava sofrendo porque ele iria ser separado do Pai para que nós pudéssemos ser aproximados do Pai. Então Jesus é o grande modelo de perseverança no meio do sofrimento. Não só naquela semana final de Jesus, mas durante toda a sua vida, né? Porque Jesus passou pelas piores situações para que nós pudéssemos ter essa esperança. Então, quando a gente olha para o nosso Senhor Jesus, o sumo sacerdote, ele sofreu no nosso lugar, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e foi para o santuário celestial para garantir que nós tivéssemos poder de perseverar na nossa fé. Então, nós não temos motivos para desanimar. Todas as vezes que passar pela nossa cabeça a tentação de desanimar da fé, a gente olha para Cristo na sua vida na terra e a gente lembra que aquele Jesus que passou por todos os sofrimentos em nosso lugar, ele está no santuário celestial, atribuindo os méritos dele a nós e também dizendo assim, filho, continua, eu resisti. Tem uma série de pessoas que resistiram em Hebreus 11 e você também pode resistir com o meu poder. Mas Jesus não é apenas exemplo. Jesus é também o sacerdote que quer nos dar força. E é por isso que no capítulo 2, verso 17, na primeira menção ao sacerdócio de Cristo, que nós lemos de maneira mais detalhada em Hebreus, diz que Cristo é um sacerdote misericordioso e fiel. E ele diz assim no verso 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. No capítulo 5, nós percebemos que a maior tentação de Jesus foi sucumbir ao sofrimento, sucumbir desviando-se do caminho da morte. E ele resolveu se manter firme para cumprir a vontade de Deus. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. É o que nós lemos no capítulo 10. E como ele passou por isso, hoje ele é poderoso para nos socorrer quando nós somos tentados pelo desânimo, quando nós somos tentados pelo sofrimento, quando nós somos tentados a desanimar. E essa palavra de exortação diz para nós, por meio da ajuda de Cristo, o grande sumo sacerdote, que pode nos levar e pode fortalecer a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa caminhada. O apóstolo vai dizer, logo no início do Evangelho, no verso 3, como escaparemos nós se desprezarmos tão grande salvação? Paulo está falando aqui da grande salvação que está nos esperando, a grande promessa, a grande herança, tão grande salvação. Não podemos desprezar isso. Não podemos desprezar a ajuda de um grande sumo sacerdote que passou por todas as coisas que nós passamos e muito mais. E agora está à nossa disposição para nos fortalecer, para nos encorajar. Ele está diante de Deus o Pai. Ele enviou o Espírito Santo e ele está trabalhando incessantemente
para que nós tenhamos as forças necessárias para continuarmos nesse caminho, porque o dia está próximo. Ele diz no capítulo 10, verso 25, o dia se aproxima, não é hora de desanimar, é hora de se agarrar a esse sacerdote tão grandioso, que nos levará à casa de nosso Senhor e que nos dará a tão grande salvação. Essa é a bela mensagem do sacerdócio de Cristo no contexto da carta aos Hebreus. A confiança em Cristo é a maior de todas as certezas que o crente pode ter. Cada exemplo vivido e deixado por Cristo em seu ministério, sua morte e ressurreição, dão prova de que vale a pena se firmar nesse Deus. E não apenas ser inspirado a viver de forma justa e corajosa por causa do exemplo de Cristo, mas também tendo a certeza de que Ele está no céu em nosso favor, estendendo sua mão poderosa para nos fazer cruzar a linha de chegada e finalmente descansarmos de nossa jornada nesse mundo de pecado. Tem um tema aqui importante no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, que está no capítulo 4, que é a questão do descanso, né? Ele fala do descanso em Deus, do descanso sabático em Deus. Esse texto aqui, ele é um consolo para o grupo de cristãos que estava recebendo essa carta. Porque, veja, os cristãos estavam fugindo da perseguição. E quem foge da perseguição está tanto cansado fisicamente quanto cansado emocionalmente e espiritualmente. Você tem um grupo de cristãos que está recebendo essa carta que está numa aflição tremenda, E aí o autor de Hebreus diz assim, olha, calma, porque há um descanso para a nossa alma. Né? O descanso sabático, e aí a gente tem aqui uma referência ao sábado enquanto dia, mas também uma referência maior ao próprio Cristo como nosso descanso. Então, todas as pessoas que estão sendo perseguidas por causa da fé podem descansar em Cristo. O autor de Hebreus, ele faz aqui um paralelo entre a jornada do povo no Antigo Testamento e essa jornada cristã do Novo Testamento aqui, da Nova Aliança. Né? Porque o povo passou 40 anos no deserto, caminhando, e na verdade só passaram 40 anos porque eles tiveram falta de fé lá no início da jornada, mas a falta de fé no nosso sumo sacerdote, a falta de fé na palavra, a falta de fé nas promessas de Jesus, fizeram com que eles não conseguissem acessar a terra prometida, que seria o descanso deles. Né? Uma jornada de 40 anos, eles descansariam lá na terra prometida. A falta da fé fez com que eles fossem privados desse descanso. E aí a gente pode lembrar um pouco daquela história, porque o povo poderia ter entrado na Terra Prometida, no seu descanso, nas primeiras semanas de caminhada. Né? Eles provavelmente demoraram algumas semanas para chegar na fronteira, mas não tiveram a fé para entrar. Né? A gente lembra lá daquele episódio que eles foram espiar a terra e disseram, olha, tem gigantes, é muito difícil. E por causa dessa fé, eles não entraram no descanso, ou dessa falta de fé, eles não entraram no descanso. Aí Paulo, eu falo Paulo aqui, mas o autor de Hebreus, ele olha para os cristãos ali do primeiro século e diz, olha, se vocês não tiverem fé, vocês também não entrarão no descanso. Então é um paralelo, né? Um paralelo entre a história dos hebreus do Antigo Testamento e a história dos cristãos do Novo Testamento. A falta de fé não permitiu a eles entrarem no descanso, e a falta de fé no Novo Testamento, ali no contexto do Novo Testamento, também faria com que eles não entrassem no descanso. Ok, nós falamos aqui sobre os leitores do escritor da carta aos Hebreus. Qual foi o seu objetivo e tudo mais. Agora, devemos lembrar, é claro, que a carta aos Hebreus, assim como os outros livros do Antigo Testamento, não foram escritos apenas para as pessoas daquela época, foram escritos para nós também que vivemos nos dias de hoje. É claro que hoje nós estamos vivendo uma espécie de sofrimento, uma espécie de sequela, de problemas, de dificuldade diferente do povo hebreu, mas os sentimentos que nós temos como seres humanos são os mesmos. Então nós podemos ler nas entrelinhas da carta aos Hebreus toda a mensagem de conforto, de esperança, de consolação, de estímulo para vivermos uma vida consagrada. Nós podemos olhar para Jesus Cristo com um olhar de esperança, com um olhar de confiança e saber que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele pode interceder por nós e mais.
ele pode escrever lá no livro da vida, ele pode anotar o meu nome, ele pode colocar aprovado, cadastrado, registrado para viver a eternidade comigo. Eu acho que nós cristãos aqui do século XXI precisamos entender que Cristo é superior a tudo, aos rituais da igreja. E não é que os rituais que a gente ainda tem na igreja hoje são ruins, não é isso. Mas eles não são maiores que Cristo, eles apontam para Cristo. Então Jesus é maior que a nossa religiosidade, Jesus é maior que a igreja, Jesus é maior que tudo. E o que Hebreus está falando é isso, Jesus, ele era maior que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. E aquelas coisas não eram ruins, mas era só entender que Jesus é mais importante, né? E a gente precisa hoje, como cristãos do século XXI, saber que Jesus é o nosso grande objetivo. E eu sempre falo isso quando eu estou conversando com as pessoas. Se a gente quer o céu, se a gente quer a volta de Jesus por causa da rua de ouro, por causa dos muros de pérola, por causa da casa de ouro, a gente está querendo o céu por motivos errados. Porque a gente precisa querer o céu por Jesus e não por causa das coisas que ele nos oferece. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o livro de Hebreus nos ensina hoje que qualquer tipo de dificuldade pela qual nós passemos pode ser superada e nós podemos perseverar na fé se a gente estiver ancorado no descanso em Deus. Então, você que está nos assistindo aí, que está passando por problemas, que está passando por dificuldades, que está sendo perseguido por causa da fé, como era o caso da audiência de Hebreus, persevera firme. Olha que tem uma nuvem de testemunhas, como diz no capítulo 12, torcendo por você, de maneira metafórica, né? É como se Abel estivesse dizendo, olha, eu consegui, vai lá, continua. É como se Sansão estivesse dizendo, olha, eu consegui, continua. Então, quando a gente olha para os heróis da fé, a gente pensa, olha, se eles conseguiram, e eram tão humanos quanto eu também posso conseguir perseverar hoje. E todos eles e todos nós, fiados nos méritos do nosso Senhor Jesus. O Antigo Testamento você vê de forma clara uma grande importância no sábado. Mas qual seria a base, a teologia por trás do sábado? Para que tenhamos realmente uma visão mais clara sobre isso, é importante nós compreendermos que a Bíblia, da maneira como ela está escrita, nós podemos dizer que ela é uma grande narrativa. Isso é o maravilhoso da Bíblia. Se nós perdermos esta narrativa, nós não vamos compreender plenamente o que ela traz. O que é o sábado? É um descanso, ótimo. Mas que tipo de descanso? Estar na presença de Deus. Eu creio que se nós compreendermos essa questão, nós vamos entender também alguns versos que, de alguma forma, se perguntam como nós podemos compreender versos que tratam sobre o sábado dentro das páginas do Novo Testamento, especificamente, e mesmo também a relação do sábado com as diversas doutrinas cristãs. Deus não deseja que você seja um escravo do capitalismo, um escravo do trabalho. Faraó não dava folga para os israelitas, eles não tinham direitos, viviam uma vida realmente de escravidão e Deus libertou eles daquela escravidão. E então agora Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te livrei da casa da servidão.